Olá, crocheteira talentosa, seja muito bem-vinda, porque hoje eu vou te ensinar de uma vez por toda o pulo do gato daquela famosa borda do nosso cachepô porta panetone. Se você ainda não me conhece, eu sou a Catamira Samara. Nas minhas redes sociais, no YouTube e no Instagram, eu tô como Sami Crochê Moderno. Você, por um acaso, já tentou fazer a borda do seu panetone virada na continuação dos pontos que você tá trabalhando e ela ficou assim, olha, parecendo um chapéu? Meu amor, aqui você vai aprender, de fato, como você fazer uma borda. Olha que diferença, gente. Eu utilizei os fios residual lá do ateliê da Lola, da nossa queridinha Virgínia, e a pedidos, ela quer então dar de presente para vocês esse passo a passo de milhões, porque eu tenho certeza que agora você vai desvendar comigo o pulo do gato. Sem mais delongas, vamos agora ao passo a passo. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Até lá! Nós vamos então começar a nossa base. Eu geralmente gosto de deixar uma sobra, e aqui então eu venho fazendo o meu círculo mágico. Como que eu faço isso? Tem várias maneiras de como você fazer. Você pode pegar aqui, ó, e simplesmente fazer uma letrinha E e colocar a sua mãozinha aqui, ó. Virar e colocar a sua mãozinha aqui. Vamos fazer de novo? Fez a letrinha E, pegou aqui, ó, com os dedinhos e virou. E assim você vai trabalhar. Ou também, você pega entre os seus dedos, você vai dar a laçada e vai fazer aqui o fechamento sempre segurando essas duas partes com os dedinhos, tá bom? Então, aqui a gente vai começar a trabalhar os nossos pontos. Eu vou colocar 8 pontos baixos aqui dentro, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Vou pegar a minha agulha, coloco ela dentro do círculo, com o ganchinho virado para baixo, tá vendo que o ganchinho tá virado para baixo? Eu vou pegar aqui o fio que tá vindo do novelo e sempre eu vou ajustando aqui, ó, arrumando os meus dedinhos. Eu não posso deixar eles muito livres, porque vai ficar muito solto o meu ponto, então eu não posso deixar muito livre. Feito isso, ó, eu tô com o elo aqui, eu puxei pra frente, tô com o elo aqui dentro da minha agulha. Eu vou, então, aqui, ó, atrás, dou uma laçada no fio que tá vindo do novelo, o ganchinho sempre pra trás, e trago ele aqui pra frente, ó. Olha que legal. Fizemos aqui o nosso início da contação de pontos, tá? Então, a partir de agora, nós vamos contar 8 pontos baixos, tá? Então, venho de novo aqui dentro do círculo com a minha agulha, apareço aqui do outro lado, dou a laçada com o ganchinho para trás, pego aqui, trago para frente, sempre arrumando com os nossos dedinhos, tá? E aí, ó, dou a laçada novamente e puxo passando por baixo dos dois fios. Fiquei, então, com um fiozinho na minha agulha. Vou repetir novamente, tá? Aqui, então, eu já fiz o meu primeiro, porque daqui eu vou começar a contar 8 pontos. Que quando eu finalizar a minha carreira, com a argolinha do meu fechamento, vai me transformar 9 pontos, por conta dessa base aqui também. Então, se eu já fiz um, que aos meus olhos aqui tem 2, né? Mas eu vou contar a partir da primeira correntinha aqui que está me formando. Dei uma altura aqui, a minha agulha também não pode ficar muito apertada, tá? E também não muito frouxa. Tem que ficar no equilíbrio, porque eu posso estar me movimentando aqui dentro. Vou colocar a minha agulha dentro, aqui no círculo, apareço aqui desse outro lado, dou a laçada aqui no fio que está vindo do novelo, com o ganchinho sempre para baixo, eu trago aqui para frente, sempre arrumando. Tô com 2 fios. Agora eu laço novamente e aí eu vou tirar esses 2 e vou ficar somente com um. Aqui, então, eu já fiz o meu segundo ponto, ó, sempre arrumando. Lembrando que esses pontos não podem ficar muito apertados, porque nós vamos trabalhar com ponto centrado, tá bom? Então, você vem aqui, introduz a agulha no círculo, pego a laçadinha lá do fio que tá vindo do novelo, trago os 2 para frente, lacei e passei por baixo dos 2 fios, me deixando somente com um fio na agulha. Fiz aqui o meu terceiro, eu vou contar das minhas correntinhas, ó, 1, 2, 3. Então, isso eu vou fazer por 8 vezes, tá? Vou fazendo esse processo aqui, ó, por 8 vezes. Lembrando de não deixar apertado e sempre arrumando os pontos que você tá fazendo, tá bom? Olha só, eu vou fazendo isso até me tornar 8 pontos baixos. E eu vou saber contar a partir dessa correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer por 8 vezes, tá? Não esquece. 7, 8. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei no 8º ponto. Agora, eu vou, com essa sobrinha que eu deixei, lembra lá no início? Eu vou puxar ela até eu apertar o meu círculo bem forte. Não posso deixar aqui aparecendo nada, ó. Apertei bem forte, tá vendo? Então, agora, nós vamos fazer o fechamento. E esse ponto aqui vai nos tornar o 9º ponto, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos também fazer um fechamento para que ele fique o mais perfeito possível, tá? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos puxar um pouco, o suficiente para que eu possa passar o meu trabalho dentro da argola.
Então, eu vou, primeiro de tudo, localizar aquele ponto inicial que eu fiz. Porém, eu vou colocar a minha agulha por baixo da minha primeira correntinha. Tá vendo a correntinha aqui? Aqui foi o meu primeiro ponto que eu subi, né? Aqui, depois, é a minha primeira correntinha. Então, eu vou vir de trás para frente e eu vou colocar a minha agulha por baixo dessa correntinha. Olha só a correntinha aqui e olha a agulha aqui embaixo. Vou pegar uma ponta, puxar lá para trás, ó. Ajustar e daqui eu vou passar da esquerda para a direita por dentro, tá vendo? Por isso que você tem que abrir de acordo com o tamanho da base que você está fazendo aqui. Então, ó, passei aqui por baixo, por dentro, na verdade. Lembra daquele fio que a gente puxou, ó? Traz ele para cá e agora me ficou desse jeito, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar esse daqui e vou puxando esse daqui. Então, sempre eu vou equilibrando aqui os pontos, ó. Puxando e arrumando. Ok? Então, vamos conferir quantos pontos a gente ficou? 1, 2, eu vou contar daqui, tá, gente? Ó, desse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, trabalhamos 8 pontos e na finalização do nosso fechamento ficamos com 9 pontos. Perfeito. Como que nós vamos trabalhar agora? Agora é o momento que você precisa colocar os seus pontos aqui dentro, no centro do ponto baixo. E se você observar aqui, ó, vai ver que esse fio, ele tá para trás. Geralmente, ele tá em cima, né? Mas aqui ele tá para trás. Como que nós vamos fazer? Eu vou procurar aqui o meu primeiro ponto, ó. Aqui tá o fio que tá vindo do novelo. Então, consequentemente, é onde eu finalizei aqui o meu fechamento. Porém, eu não vou trabalhar no meu fechamento agora. Eu vou localizar o meu primeiro ponto baixo antes do fechamento. Então, o meu é esse aqui, ó. Meu fechamento tá aqui e eu vou, então, introduzir a minha agulha aqui, ó. Uma perninha e outra perninha. Tá vendo aqui, ó? O ponto V, que é o ponto baixo. No centro, tem essa abertura aqui, ó. Então, nós vamos colocar a nossa agulha nessa abertura. E atrás, ele também precisa sair na mesma abertura. Aqui também, se você abrir os seus pontos, você vai ver também que tem duas perninhas, ó. Uma perninha aqui e outra perninha aqui. Então, nosso ponto V, nosso ponto baixo centrado, ele precisa entrar e sair do mesmo jeito, tá bom? Então, fiz isso, vou pegar o meu fio e vou fazer aqui o meu primeiro, com carinho, dou a altura, ó. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Dou uma laçada e finalizo aqui o meu primeiro ponto, mas nesse ponto aqui nós também vamos fazer agora, começar a fazer os aumentos. Feito isso, então, nós vamos fazer mais um ponto aqui dentro. Então, eu venho no mesmo lugar que eu entrei aqui com esse, eu vou colocar a minha agulha, vou deixar ela sair no mesmo lugar, tá? Ó, no mesmo lugar que ela entrou, ela precisa sair. Dou a altura. Tô com 2 fios aqui na minha agulha, dou a laçada e passo por baixo dos 2 fios, ficando somente com um fio na agulha. Agora, já fiz o meu primeiro aumento. Essa carreira vai ser de aumento duplo, tá? Então, se aqui embaixo eu tenho 9, aqui em cima, nessa segunda carreira, eu vou ter 18 pontos, tá? Então, eu vou fazer um ponto como aumento para cada ponto de baixo. Aí, eu venho aqui e procuro o segundo ponto, ó. O segundo ponto, ele tá aqui do ladinho, ó. Uma perninha e outra perninha, tá vendo? Então, é no centro que eu vou colocar a minha agulha. Mas aqui eu também preciso sair no centro também, tá? Sempre se atentando. Nesse ponto aqui, geralmente é um pouco mais difícil, pelo fato de que tá o nosso fechamento aqui, tá bem nesse lugar aqui. Mas você vai aí procurando com jeitinho que dá certo. Olha, dei altura no meu ponto, lacei e finalizei aqui, ó, o meu ponto baixo. Aí, eu venho no mesmo lugar, onde eu saí com esse ponto, eu vou colocar a minha agulha e vou sair de novo no mesmo lugar aqui atrás também. Vou trazer aqui pra frente, dou a altura no meu ponto, sempre arrumando, tá? Dou a laçada no fio que tá vindo do novelo e faço aqui, ó, passando por baixo dos meus 2 pontos, ficando somente com um fio na minha agulha. Já trabalhei aqui, ó, 2 pontos. Eu vou fazer por toda a base, 2 pontos para cada um ponto de baixo aqui, tá? Aí, eu venho aqui, ó, e procuro o meu próximo ponto. Aqui eu sei que eu tô vendo já bem forte um ponto aqui, mas antes eu tenho um outro. Então, eu preciso localizar aqui, ó, esse ponto. Já achei, ó, uma perninha aqui e outra perninha aqui. Então, o ponto não. O ponto baixo, ele, se você observar, ele é como se fosse um V. Se você colocar a agulha no centro, você vai, então, a gente chama isso de ponto centrado. Agora, se você tem aqui o ponto baixo e coloca do lado entre um ponto e outro, aí é um ponto baixo normal. Nós estamos trabalhando com ponto centrado. Então, você viu as duas perninhas do seu ponto, você vai colocar a sua agulha no centro
do ponto que ele entrou aqui, saiu aqui do mesmo jeito. Quando eu puxo, ele fica centralizado. Então, esse é o ponto baixo centrado. Então, vou fazer aqui mais 2 pontos, ó, vou colocar a minha agulha. Por isso que não pode ser muito apertado os pontos, para não dificultar nesse processo aqui, ó. Conferir que tá tudo ok lá atrás, trago aqui para frente, dou a altura e finalizo o meu ponto. Volto no mesmo lugar, volto aqui no mesmo lugar onde eu entrei esse primeiro ponto e faço mais um ponto baixo. Estamos fazendo 2 para cada ponto. Então, você vai fazer aí toda a base. Quando eu voltar aqui, a gente vai fazer o fechamento juntos. Vou repetir mais uma vez, ó. Localizei o meu ponto baixo, uma perninha, outra perninha. Vou colocar a minha agulha no centro, mas ela também precisa sair aqui no centro. Olha só ela saindo aqui no centro, tá vendo? Uma perninha do ponto baixo está aqui e a outra perninha do ponto baixo está aqui. Nessa primeira carreira, que no caso já está sendo a segunda, fica um pouco difícil de você visualizar, porque se a gente apertar muito, acontece isso. Mas não se preocupe, que dá para você entender aí aonde ficar, onde você tem que colocar a sua agulha, tá bom? As outras carreiras vai ficar mais fácil para você visualizar. Então, ó, coloquei um ponto, vou vir aqui colocar mais um no mesmo lugar, dei a altura e fiz aqui o meu fechamento, a minha finalização do meu aumento aqui, ó. Nós estamos com 4 aumentos. Eu vou fazer mais 4, ó. Mais 4 não, mais 5. E já volto para a gente finalizar aqui o fechamento juntas. Ó, cheguei aqui no meu último ponto, nós vamos fazer o nosso fechamento. Trabalhei aqui, ó, 9 vezes, né? Que me deu o total de 18 pontos. Se eu contar aqui, ó, em bloquinhos de 2, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Como que eu vou fazer o meu fechamento aqui, ó? Lembra que a gente tá fazendo um fechamento diferente? Então, eu abro aqui da mesma proporção que eu sei que essa base vai conseguir passar por dentro. Então, vamos abrir aqui um pouquinho mais. Aí, eu vou localizar sempre o meu primeiro ponto aqui, ó. Tá vendo o meu primeiro ponto? No próximo, tem uma correntinha aqui, ó. Tá vendo a correntinha? Então, nós vamos pegar a nossa agulha e passar por baixo da correntinha. Feito isso, nós vamos pegar esse fio e levar ele lá para trás. Levei ele lá para trás, ajustei o tamanho dos pontos aqui, ó, que tem que ficar sempre do mesmo tamanho. Eu vou passar da esquerda para a direita, eu vou passar aqui por dentro. Eu vou abrir e vou passar esse trabalho aqui por dentro. Passei. Aí, ó, tá vendo essa sobrinha aqui? Ela precisa passar aqui também, ó. Tirei. E por dentro ficou somente o fio que tá vindo do novelo. Aí, a gente ajusta aqui, ó. Tá vendo? Vai puxando até fazer o nosso fechamento aqui, ó. Vai puxando, sempre arrumando para ficar tudo do mesmo tamanho, tá? Ficou do mesmo tamanho? O que que a gente vai fazer agora? Na nossa terceira carreira, nós vamos trabalhar um ponto sozinho e no próximo ponto nós vamos fazer um aumento. Então, sempre intercalando. Um ponto sozinho e um ponto junto, que é o aumento. Um ponto sozinho e o ponto junto, que é o aumento, tá? Então, aqui, ó, nós não vamos começar a princípio aqui que tá saindo o fio. Eu geralmente gosto de vir no ponto antes ou um ponto depois. Vamos trabalhar um ponto antes, tá? Então, aqui é o ponto que tá vindo. Então, é esse aqui, né? Então, nós vamos nesse antes aqui, ó. Achei as duas perninhas, as duas alcinhas. Vou colocar a minha agulha no centro, lembrando que aqui atrás também precisa sair no centro. Porém, se você observar, nesse momento aqui, ele só vai aparecer em uma perninha, tá vendo aqui, ó? Porque é o começo, nós estamos fazendo um fechamento diferente, tá? Então, aqui você só vai conseguir visualizar uma alcinha mesmo, ó. Tá vendo uma alcinha aqui, ó? Nesse momento, nesse primeiro ponto de subida, você vai somente colocar em uma alcinha aqui, ó. Só nesse momento, tá bom? Então, aqui eu peguei a laçada e trouxe aqui pra frente, ó. Trouxe aqui pra frente, deixa eu puxar aqui diferente. Dei a altura aqui no meu trabalho e vou finalizar o meu ponto baixo. Finalizei. Nós vamos começar, eu posso até começar com 2 aumentos aqui, tá? Colocando 2. Por quê? Já que aqui tá bem fofinho, se eu colocar 2 pontos aqui, possa ser que ele venha ficar bem fofão. Então, nós vamos começar já aumentando, tá? Então, eu vou aqui nesse mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, nós estamos trabalhando assim. Subiu a nossa terceira carreira, vamos começar com aumento. Então, no próximo, já vou localizar o próximo aqui, ó, tá vendo o próximo? Eu vou colocar a minha agulha no meio. E aqui eu já consigo, ó, visualizar, deixa eu passar aqui, ó. Aqui eu já consigo visualizar uma perninha e outra, ó. Eu vou sair aqui no centro, tá vendo, ó? Ó, uma perninha e outra, tá? Nesse aqui eu já consigo visualizar. Vou puxar aqui, ó, o fio, dou uma altura e venho aqui, ó, fazendo o meu primeiro ponto. Aí, eu tô trabalhando 2, 1, 2, 1, não é isso? 2 pontos em um só.
um ponto normal, sozinho. Um aumento, que é 2 pontos juntos, e um ponto sozinho. Então, eu já fiz aqui o ponto sozinho. Aí, aqui no próximo, eu vou fazer... no próximo aqui, eu já vou fazer o meu ponto com aumento. Então, eu localizei as perninhas aqui, as alcinhas. Vou colocar a minha agulha no meio. E aqui também tem que sempre sair no centro. Lacei o meu fio, venho aqui pra frente, dou a altura. Minha agulha sempre precisa estar assim, não assim, não assim, tá? Lacei e finalizei aqui o meu ponto. Porém, nós vamos fazer aqui 2. Lembra que a gente está intercalando os aumentos. No mesmo lugar, eu venho aqui e faço o meu outro ponto. 2, 1, 2. Agora, nós vamos localizar o ponto de baixo. Vou colocar a minha agulha no meio do ponto. Aqui também eu saio no meio. Puxo aqui pra frente, dou a altura, laço e finalizo. Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer aumentos, né? 2 pontos juntos. Então, aqui, ó, a gente sempre tá olhando do outro lado. Olha, fiz um, vou vir aqui e faço o meu segundo ponto. E assim nós vamos intercalando até chegar aqui, ó. Chegou aqui, a gente vai fazer o nosso fechamento, tá bom? Vou fazer, então, o meu aqui e você faz o seu aí. Trabalhei aqui o meu último ponto, chegando aqui no meu finalzinho, olha como tá bem estruturada a nossa base. Eu vou sempre puxar, porque nós estamos fazendo um acabamento diferente, tá? Aqui, como nós estamos trabalhando com fio residual, e você sabe que o fio residual, ele tem essas variações, né? De espessuras, pode ter nó, que é as emendas, né? Então, aqui, como eu já estou finalizando, eu vou cortar essa parte aqui, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó, pra gente dar início na próxima carreira. Deixa eu ver aqui, eu vou cortar aqui. A gente vai sempre arrumando o nosso fio, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou finalizar aqui o meu ponto. Aí, eu vou puxar tudo, porque o meu fio tá como se tivesse acabado, né? Deixa eu já cortar aqui também. Eu vou sempre localizar o primeiro ponto, porém, eu vou colocar a minha agulha por baixo da minha primeira correntinha. Eu vou pegar o fio aqui, passar por dentro. Eu fiz uma perninha, tá vendo? Uma alcinha aqui, ó, da minha correntinha. Agora, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Tá? Então, eu vou virar o meu trabalho e eu tenho que sair aqui, ó, nessa alcinha. Tá vendo esse gominho aqui, ó? Esse elo, essa argolinha, não sei como que você chama. Eu vou passar a minha agulha por baixo dela e por baixo da minha argolinha aqui, ó. Eu preciso sair aonde eu estou, não, eu preciso entrar onde eu estou saindo com o meu fio. Então, peguei essa argolinha, vim com a agulha no meio do meu ponto, da minha argolinha, pego o fio e passo aqui, ó, ele lá para trás. Aí, eu vou puxar ele aqui também. Aqui eu venho e faço o meu ajuste aqui, ó. Nesse momento aqui, eu vou dar tipo um nó, tá vendo aqui, ó? Como se fosse dando um nó. Aí, ó, eu tô pelo avesso. E eu venho escondendo essa sobra aqui, ó. Eu escondo essa sobra aqui. Certo? Aqui eu já posso cortar. Finalizei, então, aqui a terceira carreira. Nós vamos fazer mais uma, tá? Então, como aqui a gente viu que eu precisei cortar o meu fio, você aí talvez não precisou cortar o seu fio. Então, se você não precisou cortar o seu fio, você vai fazer aquele fechamento que a gente estava fazendo aqui, tá? Abrindo, puxando bastante a argola para você poder passar. Qualquer coisa você volta aí o vídeo, tá? Mas também, se o seu fio acabou, você viu como que a gente faz o arremate para começar a nossa próxima carreira. Agora, como que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar da seguinte forma. Aonde a gente colocou o aumento, que são esses aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 2 pontos, e aqui é um aumento, ó. 2 em um só. No próximo, ele tá sozinho, tá vendo aqui ele sozinho? Então, aonde tem os aumentos, nós não vamos colocar aumentos. Nós vamos colocar o aumento no ponto que tá sozinho aqui de baixo. Então, aqui eu vou colocar em cima 2 pontos juntos. E aonde tá os pontos com aumento, eu vou colocar um ponto para cada. Então, nós vamos intercalar. 2 pontos, que é o nosso aumento, e um ponto para cada ponto de baixo em cima do nosso ponto aqui, ó, de baixo. Deu para entender? Aonde tem um ponto sozinho, em cima nós vamos colocar 2, que vai se tornar os nossos aumentos. Aonde tem o aumento embaixo, em cima nós vamos colocar um ponto para cada ponto. Então, vamos começar aqui. Eu vou começar por qualquer ponto, tá? Mas eu vou começar, então, aqui, ó, fazendo o meu ponto com aumento. Achei as minhas 2 alcinhas, vou colocar a minha agulha no centro, opa. Aí, eu venho aqui, também eu preciso achar o meu centro aqui, ó. Deixo uma sobrinha, e isso, no caso, se o seu fio também acabou. Se não acabou, continua, tá? Daquele ritmo que a gente estava fazendo. Eu venho aqui e escondo o meu ponto. Faço aqui o meu primeiro ponto, finalizando. Lembrando que nós vamos começar aqui com aumento. Então, eu vou colocar mais um ponto aqui dentro.
a altura e finalizo o meu segundo ponto. Aqui, ó, embaixo tem os pontos 2 juntos, que é o aumento. Então, eu vou colocar um ponto para cada. Aí, eu já vou aproveitar e esconder esse fio aqui, ó. Vou passar por dentro aqui. Altura. Fiz um, vou no próximo. Faço mais um. Ok? Então, nós vamos intercalar dessa forma. Onde tem o ponto sozinho embaixo, eu vou fazer 2 aumentos. Um ponto junto com o ponto aqui de baixo. No ponto que está o aumento, eu vou fazer um ponto para cada. Aqui, ó, cheguei no ponto que está sozinho. Então, aqui eu vou colocar um ponto com aumento. Vou repetir mais um. Então, nós vamos fazer isso por toda a base. Aqui é um ponto com aumento embaixo, então eu vou fazer 2, um para cada em cima. Você faz o seu aí. Quando chegar aqui, eu volto para a gente recapitular o nosso fechamento e nós já vamos dar início à nossa subida do nosso cachepô. Chegando aqui no final da nossa base, do nosso cachepô, nosso porta-panetone, como que a gente vai fazer? Eu vou finalizar nessa medida aqui, tá? Porque eu tô fazendo uma amostra. Mas se você quiser, então, fazer mais uma carreira, você vai repetir, então, o processo sem aumentos, tá? Então, você fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, certo? 4 carreiras. Se você quiser aumentar, dependendo do tamanho do panetone que você vai comprar e colocar, você pode, então, tá aumentando aqui as carreiras. Se for para aumentar mais uma, para totalizar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, a próxima que você fizer não precisa ter aumentos, tá bom? Então, o que a gente fez aqui agora? Nessa última carreira, a gente veio trabalhando 2 pontos juntos e 2 sozinhos, tá vendo? Um para cada. 2 pontos juntos dentro de um só e 2 separado, que foi um para cada aqui, tá? Então, a gente vai fazer o nosso fechamento agora, recapitulando. Eu vou pegar essa correntinha aqui de trás para frente com minha agulha, eu vou introduzir debaixo dessa argolinha. Vou puxar essa aberturinha aqui lá para trás, ó. Puxei. Agora, a gente precisa puxar essa parte aqui do fio que tá vindo do novelo. Você vai descobrir qual é o que tá vindo do novelo. E você vai puxar, porque você precisa passar com isso aqui por baixo, tá? Por baixo não, por dentro. Então, como que nós vamos fazer? Puxei o suficiente aqui, ó. Então, eu vou vir da direita para a esquerda, eu vou passar aqui por dentro, ó. Agora, eu venho pegando o fio do novelo e vou puxando aqui, ó. Pra fechar o meu nó. E aqui a gente vai arrumando o nosso trabalho. Certo? Agora, a gente vai virar. Eu vou parar por aqui, porque o panetone que eu vou colocar aqui é pequeno. Se você quiser um panetone maior, você vai ter que fazer mais uma carreira e você não precisa fazer aumentos, tá bom? Virei aqui o meu trabalho. Eu vou começar a subir a subida, o corpo do meu cachepô aqui, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, um ponto antes. Tá vendo aqui, ó? Aqui é o meu fechamento, certo? Eu vou pular esse daqui, porque quando eu colocar pra cá, ele vai me fazer mais uma argolinha. Então, eu vou vir aqui, ó, pegando somente na argolinha de dentro, tá? Tem uma argolinha de fora e tem uma argolinha de dentro. Então, eu vou pegar na argolinha de dentro. Vou pegar somente numa. Coloquei a minha agulha, pego o fio que tá vindo do novelo, dou a laçada, trago aqui pra frente, dou a minha altura do meu ponto. Lembrando que essa parte, ela vai ficar assim, tá? Mas como eu tô gravando, eu preciso mostrar. Você vai fazer nessa maneira aqui, ó. Mas pra você saber onde você vai pegar, eu tô fazendo assim. Então, você vai pegar na alcinha da nossa argolinha aqui, da nossa correntinha, na alcinha de trás. Então, fez isso, ponto baixo. Aí, eu venho no próximo. O próximo é esse aqui, ó. Tá vendo? O próximo é esse aqui, ó. Venho aqui no próximo. Vou introduzir a minha agulha, dou a altura no meu fio, finalizo o meu ponto baixo. Olha como que tá ficando. Venho no próximo, a correntinha aqui, ó. Peraí, que senão eu vou pular um ponto. É aqui, ó. Nessa próxima correntinha aqui. Tá vendo aqui? É nessa próxima aqui que tá escondidinha. Pra não balançar a mesa. Fiz 3. E assim eu vou fazendo por toda a base, tá? Não precisa fazer aumentos. Eu vou fazer aqui a minha. E quando eu chegar lá no fechamento, eu volto pra mostrar como que tá ficando, tá? Porque eu tô trabalhando assim, porque eu tô gravando, tá bom? Mas lembre-se que você vai trabalhar assim. É muito importante você sempre arrumando o trabalho, porque do jeito que você crocheta, ele fica, no final, ele fica do jeito que você vem crochetando. Então, você precisa sempre arrumando o seu trabalho, tá? Lembrando que eu tô fazendo assim, porque eu estou gravando. Então, sempre vai pegando ponto baixo na alcinha da correntinha, na alcinha de trás, tá?
E sempre dando a altura no ponto. Vou fazer aqui a minha em toda a base, ó, como que tá ficando. Eu vou fazer ela por toda a base, quando chegar aqui eu volto pra gente ver como que tá ficando. Chegando aqui, ó, trabalhei toda a minha base, e aí eu vou fazer então agora o fechamento. Deixa eu subir um pouquinho aqui o meu celular. Como que a gente vai fazer o nosso fechamento? Olha como que ficou. Trabalhei aqui, ó, somente na alcinha de trás. Agora, nós vamos fazer o nosso fechamento. Eu sempre solto um pouquinho aqui, ó. Nós vamos trabalhar ponto centrado, tá? Então, vai ser o ponto baixo centrado. Então, eu vou localizar o meu primeiro ponto, que é esse daqui, ó. Esse ponto, eu não trabalho nele. Tá vendo essa correntinha aqui, ó? Então, nós vamos colocar a agulha por baixo dessa correntinha. Vou trazer isso pra trás. Aí, eu preciso ajustar aqui, ó. Ajustando aqui pra ficar do mesmo tamanho, ponto. Tá vendo? Esse ponto aqui, ó, no ponto baixo, ele tem duas alcinhas, tá vendo? Uma alcinha desse lado e outra alcinha desse lado. Então, nós vamos colocar a nossa agulha no meio, entre uma alcinha e outra. Então, esse é o ponto baixo central. Então, eu localizo o meu ponto baixo, entre uma perninha e outra, eu vou colocar a minha agulha no meio. Então, eu já localizei ela aqui, vou colocar a minha agulha. Lembre-se desse nozinho aqui, ele não pode soltar, tá? Então, tem várias formas de a gente fazer o acabamento. Eu vou fazer o acabamento dessa forma. Eu vou pegar o fio que tá vindo do novelo, vou trazer aqui pra frente, vou dar uma altura, vou pegar aquela alcinha que eu deixei aqui, ó, pra trás, e vou dar a laçada no meu fio do novelo, finalizando aqui o meu primeiro ponto baixo centrado. Agora, eu venho pro próximo, localizei uma alcinha e outra, coloco a minha agulha no meio, lembrando que aqui também tem que sair no meio, tá? Dou a laçada, venho puxando aqui, ó, pra frente, dei a altura, minha agulha sempre tem que ficar retinha. Dei altura no meu ponto, lacei e finalizei. Eu fiz, então, meu segundo ponto centrado. Vou pro próximo, localizei, centralizei aqui a minha agulha, lacei o fio aqui pra frente, dei a altura, lacei e finalizei o meu ponto baixo. Meu terceiro ponto baixo centrado, olha como tá ficando. Então, nós vamos trabalhar a nossa base toda até o tamanho, a altura que a gente escolher pra a parte do corpinho do nosso cachepô, tá? A partir de agora, como eu, no caso aqui, tô trabalhando com a agulha de número 8, você pode trabalhar com agulha 7, 8, a agulha que você entendeu aí que deu pra tá crochetando, tá? De acordo com o fio que você escolheu. No caso aqui, nós estamos fazendo esse cachepô com fio de malha da ARN, a nossa amiga Virgínia do Ateliê da Lola. Então, a gente tá trabalhando com os fios que ela fornece, tá? Então, a gente vem fazendo toda a nossa base. Você faz aí a sua, de acordo com o tamanho que você optar, tá? Eu vou crochetando aqui a minha dessa forma, sempre com ponto centrado, tá bom? Quando chegar na altura que eu achar que tá bom, aí eu volto aqui pra falar pra vocês quantas carreiras, então, eu finalizei essa subida. Então, continua o seu aí, nós vamos centralizando, qualquer coisa você volta ao vídeo. Nós vamos centralizando aqui o nosso ponto, fazendo o nosso ponto baixo centrado, que eu vou fazer o meu aqui também. O nosso fechamento sempre vai ser daquela mesma forma que eu fechei aqui, na de baixo. Então, qualquer coisa você vai voltando o vídeo, tá bom? Eu já cheguei, então, aqui nas minhas carreiras. Olha só como que ficou. Vou contar aqui quantas carreiras eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu fiz, então, 9 carreiras, tá? Do cachepô. Aí, eu cortei aqui o meu fio. Eu vou puxar esse fio aqui tudo, ó. Puxo ele tudo. Eu venho aqui, ó, localizo o meu primeiro ponto, que ele fica um pouquinho inclinado. Eu vou pegar aqui nessa primeira correntinha e passar minha agulha por baixo. Vou pegar o fio que eu cortei, vou puxar ele aqui pra trás. Fiz, então, a minha primeira parte aqui, ó. Agora, eu preciso voltar pra fazer a minha última correntinha aqui, ó. Agora, eu viro aqui, ó, pra mim. Consegue visualizar esse elo aqui, ó? Que ele é o que fica por trás do nosso ponto baixo. Então, eu vou pegar nele, vou colocar a minha agulha por baixo dele. E vou ter que sair aqui com a minha agulha, ó, dentro da minha correntinha, aonde eu saí esse, ó. Então, eu peguei no elo, que fica por trás do ponto, e venho aqui por dentro, ó, no centro da minha correntinha. Aí, eu ajusto aqui, puxo esse lá pra trás, ó, passando por baixo dos dois fios que eu peguei. Ajusto aqui, e aí eu já finalizo, então, essa outra correntinha, tá vendo?
Aqui eu venho e arremato, né? Eu vou esconder aqui um pouquinho, ó. Eu escondo aqui. Peraí, que não tá dando certo, essa agulha é muito grossa. Se você quiser, você pode pegar uma agulha mais fina. Vou fazer só assim, porque quando eu vier com o próximo fio, porque agora nós vamos mudar de cor, eu venho crochetando e escondendo esse aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu peguei aqui o meu fio, que é o fio de malha residual na cor off-white. Eu vou fazer aquela aba caída, né? E aqui tem um segredo. Antes de eu virar a aba, eu preciso que a parte de baixo, antes de eu virar, ela venha já começando com a cor que eu quero que fique a aba. Então, eu vou fazer aqui essa última carreira. Então, eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 10 carreiras à altura do nosso cachepô. Então, a 10ª eu vou fazer já com o fio da troca do que eu vou virar a minha aba, tá? Então, eu venho aqui, escolho, separo uma parte aqui, ó. Ela precisa também estar centralizada, tá bom? Então, aqui eu vou continuar como se eu não tivesse cortado o meu fio. Então, eu vou centralizar aqui e vou fazer, ó, o meu primeiro ponto baixo. Vou fazer igual eu estava fazendo, ó, pontinho sobre pontinho, tá? Aí, eu vou aproveitar e vou esconder esses 2 fios aqui que estão soltos. Então, eu vou aqui, ó, fazendo o meu ponto centralizado. Tô centralizando aqui e vou fazer até chegar no meu começo aqui. Vou fazer até aqui. Aqui eu já posso cortar os fios, ó, porque já tá bem escondido. Então, faz o seu aí que eu vou fazer o meu até quando chegar aqui, a gente vai fazer de outro jeito, tá? Olha, eu já cheguei aqui no último ponto, eu vou precisar cortar o meu fio, ó. Cortei o meu fio, vou fazer o meu fechamento novamente, tá? Tirei tudo. Nessa primeira correntinha aqui, eu venho, coloco ele lá pra trás. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui no nosso fechamento. Vou pegar o elo e a perninha aqui, ó, entrando aqui, ó, saindo, quer dizer, no meu meio aqui do ponto da correntinha. Vou pegar essa parte e trazer aqui por dentro. Eu fiz, então, a minha última alcinha aqui. Aqui eu também venho e faço meu esconderijo aqui, ó. Agora, nós vamos trabalhar de uma maneira diferente, tá? Nós vamos permanecer com o nosso ponto centrado, porém, nós vamos trabalhar aqui de trás pra frente. Uma observação importante, nessa primeira carreira, a gente precisa trabalhar na alcinha da frente, tá? Nós vamos deixar essa alcinha de trás e vamos trabalhar na alcinha da frente. Porém, nós vamos virar aqui, ó. Nós vamos fazer, pegando na alcinha da frente, a alcinha de trás, a alcinha da frente. Então, nós vamos fazer na alcinha da frente, tá? Peguei aqui uma parte, aí eu faço o ponto baixo e normal. Tô pegando somente na alcinha de trás, tá bom? Aqui eu tô crochetando ponto sobre ponto. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando, pra vocês entenderem de fato o que eu estou fazendo. Ó, eu tô fazendo somente pegando na alcinha da frente, tá vendo? Porém, eu tô fazendo de costa, ó. Eu tô fazendo de dentro pra fora, porque eu quero que esse ponto, ele também fique centralizado igual esse. Então, aqui a gente tá trabalhando, ó, pegando na alcinha da frente, porém, estamos crochetando na parte de trás aqui. Então, você tá pegando somente uma alcinha. E eu tô aproveitando aqui, escondendo esse fio. E com isso, a nossa aba, ela vai ficando inclinadinha, ó. Nós vamos centralizar depois e ela vai ficar certinha. Eu fiz aqui, então, mais uma carreira e vou recapitular aqui o que a gente fez. Fiz, então, pontos baixos, né, centrado, pegando somente uma alcinha, que é a alcinha da frente, porque a nossa correntinha aqui, ó, ele tem 2 alcinhas, então eu vim pegando na alcinha da frente, tá? E trabalhei assim, ó, de dentro pra fora, pra que o nosso ponto ficasse do mesmo jeito. Feito isso, fiz o fechamento, porém, eu senti a necessidade de fazer aumentos aqui nessa primeira carreira. O que eu fiz? Em cada contagem de 11 pontos, eu coloquei 2 pontos juntos. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Em cada contagem, né, 1, 2, 3, até o número 11, eu fiz 2. Quando chegou no número 11, eu fiz 2 pontos baixos em um mesmo lugar. Aí, vim crochetando 11 pontos baixos. Depois, eu fiz mais um aumento, que é 2 juntos. Vim crochetando mais 11. Fiz mais 2. Sobraram aqui mais 4 pontos, não tem problema.
E agora, então, eu fiz o fechamento e repeti a minha carreira. Porém, dessa vez eu não fiz aumentos, tá? Então, agora eu vou recapitular o nosso fechamento. Fiz aqui, então, o fechamento. Vou pegar aqui o meu primeiro ponto. Eu venho na minha primeira correntinha, coloco a minha agulha por baixo da minha primeira correntinha. Pego essa alcinha, coloco na agulha e volto com ele lá pra trás. Aqui eu ajusto. Vou centralizar aqui, ó, minha agulha entre uma perninha e outra. Sair aqui do outro lado. Vou pegar o fio que tá vindo do novelo, trago aqui pra frente, dou uma altura e coloco a laçada que eu deixei lá atrás, laçando o meu fio e fazendo, então, aqui o meu ponto baixo, centrado. O processo também vai ser o mesmo, tá? Vou fazendo ponto baixo por ponto baixo. Sempre centralizando. Aí, olha só como eu tô crochetando, tá vendo? Mas isso você vai fazer diferente pelo fato de que você vai estar com o seu crochê assim, ó, tá? Como eu tô gravando, eu preciso colocar aqui pra você ver. Então, eu tô fazendo aqui, ó, ponto baixo, centrado. Opa, mexi o celular. Pra cada ponto. Deixa eu ver aqui, ó, com você, como que tá ficando. Ele tá ficando com o mesmo desenho de ponto, tá vendo? Se eu virar aqui, ó, o que a gente costuma ver é a base centrada e quando vira tá desse jeito, que é um ponto baixo, né? Na verdade, não é desse jeito, é um ponto baixo normal. Nesse caso, eu tô centralizando todos os pontos, tá vendo? Tanto o ponto da base centralizado, quanto esse ponto aqui também centralizado. Então, eu vou fazer mais essa carreira, ponto sobre ponto. Você faz o seu aí, que eu faço o meu aqui. Quando eu terminar, eu volto para finalizar o nosso cachepô. Finalizei aqui, então, fiz 4 carreiras. Esse fio residual aqui, a espessura dele é mais fina do que esse, então por isso que deu essa alteração de tamanho de pontos, tá? Aqui, então, eu fiz 4 carreiras, vou, então, finalizar essa última aqui. Cortei, então, o meu fio, ó. Vou virar aqui pra você, porque como a gente tá gravando, puxo todo esse fio. Eu preciso fazer novamente essa alcinha aqui, né? Então, eu vou achar o meu primeiro ponto. Na minha primeira aqui, ó, correntinha, eu pego esse fio e trago aqui pra trás. Deixa eu fazer assim, que talvez fique melhor, pra você visualizar. Ó, já fiz uma parte, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso voltar, entrar com esse aqui pra sair no mesmo lugar que esse entrou. Então, eu vou virar aqui. Lembra desse elo que forma por trás do ponto? Então, eu vou colocar minha agulha nele. E vou colocar a minha agulha no meio da minha correntinha aqui, tá? Pra fazer esse mesmo processo aqui, ó. Vou pegar o fio que eu cortei e puxar ele aqui pra baixo. Aí, ó, eu fiz a alcinha, tá vendo? Agora, eu vou prender aqui, fixando, pra não soltar. Aqui eu vou andar por alguns pontos, ó. Até eu sentir que ele tá firme. Se você achar que não tá seguro, esses arremates, você pode colocar um pingozinho de cola, tá? Aí, eu venho aqui e corto o excesso. E viro a borda do meu cachepô. Então, ficou assim, ó. A borda, ela não tá... Aquela borda muito grossa. Tá vendo, ó? Olha só que perfeição, gente. Do jeito que a base é a aba. E olha só como que ficou dentro. Que perfeito, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso cachepô. Desvendando, então, o mistério aí da nossa aba. Olha só, gente, que lindo. Espero que você tenha gostado. E faça bastante e marque a gente, tá bom?